Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Atuale Militare. No vídeo de hoje, falaremos sobre as parcerias militares cada vez maiores entre a Índia e os Estados Unidos, visando enfrentar a China, e responderei uma pergunta muito repetida por aqui. Mas então, como ficam os BRICS? Hoje eu vivo na casa dos meus sonhos em uma montanha na Itália, e a única coisa que eu precisei para fazer isso foi meu notebook. Tá a fim de descobrir as estratégias que dão certo para você conseguir viver de onde você quiser também, ganhar dinheiro só com o PC, alcançando a famosa liberdade geográfica? Acesse o nosso WhatsApp e será atendido com toda a exclusividade. Um dos principais objetivos da China no médio e longo prazo é se converter no principal player global, não só no aspecto econômico, mas também no político, cultural e principalmente militar. Para alcançar esse status, a China precisa garantir o controle de uma das regiões mais estratégicas do planeta. Essa região se chama Indo-Pacífico, a maior via de tráfego marítimo do mundo, onde transitam diariamente milhões de toneladas de matéria e produtos industrializados, alimentando e escoando a produção de grandes e poderosas economias, como a Índia, China, Japão e Taiwan. Quem controlar o Indo-Pacífico terá sob controle indireto as maiores economias do mundo e uma população de mais de 3 bilhões de pessoas. O grande problema para a China concretizar esse audacioso plano é que no Pacífico ela se esbarra com o número 1 do mundo, os Estados Unidos, e também o Japão, o número 3, além de países como Filipinas, Vietnã e Indonésia, nações cujas zonas econômicas exclusivas no Mar do Sul da China estão sendo gradualmente invadidas pelos chineses. E no Índico, o maior obstáculo para a China é a Índia, que encara aquele oceano como seu quintal estratégico. Por terra, os indianos estão espremidos entre a intransponível cordilheira dos Himalaias, ao norte, as maiores montanhas do mundo, e o seu arquirrival, o Paquistão, a oeste, o que significa que a sua única grande rota comercial é através do Oceano Índico, um oceano que a China quer indicar também para si, através de uma estratégia conhecida como o Colar das Pérolas, uma longa série de bases e portos navais que os chineses estão construindo no Sudeste Asiático, na Ásia Central e no Oriente Médio, e na costa oriental da África. Além dessas pendências territoriais com a Índia no mar, a China também exige a posse de amplas faixas de terra na Caxemira, levando a frequentes brigas que nos últimos anos deixaram dezenas de mortos e feridos para ambos os lados entre os chineses e os indianos. Os chineses também estão estabelecendo grandes parcerias militares e econômicas com o Paquistão, o eterno e inimigo visceral da Índia. Isso tudo levou a China ao segundo posto de maior adversário da Índia, logo atrás do Paquistão, com a diferença de que os chineses possuem a mais numerosa marinha de guerra do mundo. Com tanta pressão chinesa, nos últimos anos, a Índia está se aproximando cada vez mais da aliança anti-China, liderada pelos Estados Unidos e composta por países como Japão, Austrália e Filipinas. O resultado mais visível desta aproximação se chama Quad, um fórum para o debate de questões de segurança composto pela Austrália, Índia, Estados Unidos e Japão, uma espécie de proto-aliança militar, com o potencial de evoluir para uma aliança militar plena no futuro. Com toda essa aproximação da Índia com os Estados Unidos, visando enfrentar a China no campo militar, levanta frequentemente uma questão aqui no canal. Mas então, como fica o BRICS? Essa pergunta é o resultado de um grande e persistente mal-entendido sobre a natureza do BRICS. O BRICS é um fórum atualmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e o seu objetivo é proporcionar um espaço para o debate de temas políticos e econômicos entre essas nações.
Mas apesar de sua natureza não envolver em momento algum aspectos militares, algumas pessoas, por algum motivo qualquer, acreditam que o BRICS é ou pode evoluir para uma aliança militar, algo muito difícil de acontecer, para não dizer impossível, e o motivo para isso tem a ver com a natureza das alianças militares. Quando duas ou mais nações formam entre si uma aliança militar, significa que todos os envolvidos deverão obrigatoriamente ir em auxílio daquele que pedir ajuda. E é por isso que as alianças militares costumam ser firmadas apenas entre países que possuem um inimigo em comum, como foi o caso da OTAN, criada em 1949 por 10 países europeus, mais os Estados Unidos e o Canadá, que compartilhavam o mesmo inimigo em comum, a União Soviética. Mas no caso do BRICS e da sua versão alargada, que incluirá também o Irã e a Argentina, qual inimigo em comum existe entre todos esses países? Vejamos em um cenário hipotético em que o BRICS se transforma em uma aliança militar. Se alguma das ilhas militares chinesas construídas no Mar do Sul da China for atacada, por exemplo, pelas Filipinas, e se a China pedir ajuda à aliança, o Brasil será obrigado a enviar soldados para lutarem por Xi Jinping no Pacífico. E se por acaso a Rússia inventar alguma desculpa qualquer que teve o seu território atacado e acionar a aliança militar, o Brasil será obrigado a enviar soldados para lutar por Vladimir Putin no leste europeu. E na versão mais alargada agora, com a entrada do Irã, se aquele país se envolver em alguma guerra, como por exemplo Israel, o Brasil será obrigado a enviar soldados para lutar pelos ayatollahs no deserto do Oriente Médio. Esses 3 exemplos servem para demonstrar o quão ridículo é uma aliança militar entre esses países. A mera perspectiva do BRICS se converter em uma aliança militar é absolutamente ridícula, justamente pelo fato de que grande parte dos seus membros não compartilham entre si um inimigo em comum. A Índia e a China estão no BRICS apenas para debate de questões econômicas, sociais e políticas, mas isso não está impedindo a Índia de procurar apoio militar americano para enfrentar a própria China no Indo-Pacífico. Gostou da história? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, peço a você que se inscreva no canal, pois temos o objetivo de crescer e levar mais conhecimentos militares ao público, e fazendo isso, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. É só curtir e se inscrever. Posso contar com você? Obrigado, até mais!